Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa eu falar um negocinho pra vocês. Cuidado! O tema de hoje é assim, algo que está todo dia... Não todo dia, vai. Tá assim, sempre que tem uma contratação na vida de vocês, vocês ainda não sabem o risco que estão correndo, pois fazem tudo no automático, com a documentação que são enviada para vocês, e vocês estão correndo risco. Vocês sabiam que o contrato de experiência possui prazo para acontecer? Vocês sabiam que pode ter uma indenização para pagar no final? Vocês sabiam que se vocês fizerem tudo errado, ainda vocês estão num contrato por prazo indeterminado e não estão nem sabendo o porquê? Então, a pedidos, o vídeo de hoje é sobre contrato de experiência. Olá! Para vocês ainda, meus queridos empregadores que não me conhecem, eu sou Michele Coelho, advogada trabalhista, especializada na área de consultivo e compliance, e eu estou aqui nesse canal maravilhoso com mais um vídeo onde nós vamos ainda juntos conseguir tirar todos os tipos de riscos que vocês, meus amados empregadores, cometiam por falta de conhecimento. Eu acredito que nós vamos conseguir isso juntos. Então, vamos ao tema de hoje. O contrato de experiência, por mais que ele seja um contrato que esteja no dia a dia de vocês, e geralmente esse contrato é colocado dentro do contrato individual de trabalho por prazo indeterminado, como uma cláusula, ele é entendido como sendo um contrato por prazo determinado. Só que, prestem bem atenção, só que ele não é igual aquele contrato por prazo determinado que nós falamos no outro vídeo. Ele é um contrato por prazo determinado onde ele é visto que ele serve para o colaborador de vocês conhecerem a empresa e vocês, e para vocês conhecerem esse colaborador e ver se ele vai se adaptar às funções, se ele é do jeitinho que você estava procurando, apesar de todo o processo seletivo, para ver essa, eu diria que assim, uma fase de adaptação entre vocês. Então, diferente do contrato por prazo determinado, porque o contrato por prazo determinado é aquele período lá sazonal, que seria no caso de cobrir umas férias, algum caso desse tipo. É um período transitório, digamos, né? Então, totalmente diferente, porque a finalidade do contrato de experiência são os dois juntos chegarem a um contrato individual de trabalho por prazo indeterminado. Então, assim, por mais que ele é um contrato por prazo determinado, ele é um contrato diferente. Esse contrato, ele tem que ser escrito, graças a Deus, porque, como eu sempre falei para vocês em todos os vídeos, façam todos os contratos escritos. Por mais que às vezes a lei permita que você faça um contrato tácito, o famoso contrato de boca. Porque assim, nós não vamos lembrar a contratação depois de um ano, o que nós acordamos, o que nós contratamos. Assim, se lembrar, até admiro, mas assim, muito difícil de lembrar. Então nós nunca vamos saber os termos e ainda convencer para aquela outra pessoa de que os termos eram aquele quando nós lembramos e que eles têm que fazer daquela forma. Então assim, por fim, sempre escrito. Quando puder, por favor, sempre escrito. Então, além deles ter que ser feitos na forma escrita, vocês, meus queridos empregadores, têm que ir lá na carteira de trabalho dos seus colaboradores, sendo físicas, nas anotações gerais, e anotar que esse contrato de trabalho será regido pelo prazo de... O total dele são 90 dias. Porém, tem uma sacada aí. Ele pode ter uma prorrogação. Então, ele pode ser 30, mais 60,
Ou o inverso, 60 mais 30, ele não tem um prazo mínimo, ele pode ser 20 mais 70, ele só pode ter uma prorrogação. Então ele tem que ter um prazo, prorrogou o outro, que somando dá 90. Aí, ligo o alerta aqui pra galera, Zé, pros meus empregadores mais amados do mundo. O que eu falo pra vocês? Olhem a Convenção Coletiva de Trabalho de vocês, a famosa CCT, pois muitas convenções já têm esse prazo estipulado. Muitas põem assim, 30 mais 60, 60 mais 30, 45 mais 45, então muitas já têm o prazo estipulado. Então, para você não correr risco, olha lá primeiro, se não tiver, faz o seu, sem problema algum, tá bom? Agora, uma coisa legal que eu quero falar para vocês. Por mais que nós estamos falando assim, que esse colaborador, ele vai entrar, ele vai começar aí como experiência, ele vai possuir todos os direitos iguaizinhos aos seus colaboradores que já estão há muito tempo. Inclusive, temos entendimentos atuais de que a gestante possui estabilidade, descobrindo a gravidez em contrato de experiência. Se tiver acidente de trabalho em contrato de experiência, tem estabilidade também. Então, assim, muita atenção, porque por mais que nós tratamos como um contrato diferente, eu vejo que a única coisa diferente que ele tem do contrato por prazo indeterminado é de que tem esse período de adaptação e de que, ao final, pode ser rescindido caso não tenha essa adaptação. E aí o que sai disso seria o aviso prévio, a multa de 40%, algumas coisas que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo pra vocês. Mas assim, vendo no todo, ele é como um contrato individual de trabalho. Então sempre fiquem muito atentos a tudo. Ele vai ser igual ao seu colaborador, tem casos de estabilidade, como eu falei, tem aquele prazo máximo, que se não respeitar o prazo de 90 dias, vocês já estarão no contrato individual de trabalho, só que ainda não saberão dessa novidade aí. Então, assim, muito importante ficar atento a esse contrato. Queria falar isso pra vocês com, assim, todo o carinho do mundo, porque eu já passei por isso e sei como é difícil chegar a um determinado tempo e nós descobrimos que tudo aquilo que nós estávamos fazendo é errado e nós fizemos de forma errada por falta de informação. Tanto eu passei, como eu vejo, assim, muitos dos meus clientes que já passaram por isso também e eles ficam, assim, arrasados. Agora vamos à rescisão desse contrato de experiência. Nós temos 3 tipos de rescisão desse contrato de experiência. Seria uma, quando acaba o prazo mesmo, não tem mais o que fazer. Outra, quando o empregado quer rescindir. E outra, quando o empregador quer rescindir. Agora vocês vão me dar uma licencinha, que eu vou usar aqui uma colinha, porque é muita informação. E assim, para não passar nada errado para vocês e não correr o risco de esquecer qualquer coisa, eu vou ter uma colinha aqui hoje. E Zé, põe tudo listadinho, tudo direitinho pro pessoal, porque é algo que eles precisam tomar muito cuidado. Então, alerta aqui para eles. Por mais que existam 3 tipos de rescisão para esse contrato de experiência, nós temos que o prazo para pagamento é de 10 dias. Então, assim, independente do que acontecer por aí, 10 dias, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós temos a rescisão do contrato de experiência pelo final do prazo, deu lá o prazo máximo, né? Porque mínimo não tem, como nós já falamos, prazo máximo de 90 dias. Não rolou lá a adaptação, não deu certo. E você decide rescindir e finalizar ali, já que acabou o prazo. Sendo desta maneira, você deverá pagar para ele as seguintes verbas, meus amados empregadores. Então, anotem aí. Saldo de salário, 13º salário, férias proporcionais com 1/3, aquele acréscimo que é chamado de constitucional, e liberar as guias de saque do FGTS. Então vejam, não tem aviso prévio, não tem multa. Só que tem mais um fator. É preciso avisar, né, esse colaborador de que encerrou ali e não vai ter continuidade. E também dar baixa na carteira de trabalho e previdência social dele, a nossa querida CTPS. Por quê?
porque o contrato de trabalho será anotado lá. Só nas anotações gerais que nós colocaremos que vai ter esse período anterior de experiência. Então, é preciso sim a baixa na CTPS. Agora vamos para o caso em que a rescisão ocorre por vontade do empregado. Digamos que seu empregado acabou lá o prazo desses máximo 90 dias e ele vira para você e fala assim: ó, empregador, não rolou, sinto muito, não deu certo e eu não quero continuar, eu vou procurar outro lugar. Então, nesse caso, nós teremos que ele não terá direito nem ao saque do fundo de garantia. Acabou, um beijo, tchau, até quem sabe a próxima, né? Agora nós temos outro cenário. Caso ele, no meio desse contrato de no máximo 90 dias, lembrando que não tem mínimo, ele venha e fale para você: meu querido e amado empregador, eu não quero mais ficar aqui, eu quero sair e eu não vou acabar de cumprir a experiência. Nesse caso, tem o entendimento de que ele deve indenizar a empresa pela metade do que ele teria direito se ele tivesse cumprido. Então, vamos à historinha para vocês entenderem melhor. Eu, Michele, digamos que trabalho numa empresa e viro para o meu empregador e falo assim: eu não quero mais ficar, tá tão insuportável a situação, digamos, que eu não quero nem cumprir o contrato de experiência. Então, digamos que eu tô no dia 62 do meu contrato de experiência. Nesse caso, para completar 90, nós temos 28 dias. Então, desses 28 dias, eu terei que indenizar a empresa pela metade. Entenderam? Então, fica assim: dos 28 dias, que é o que faltou para completar o 90, eu indenizo a metade do que eu ia receber se eu trabalhasse esses 28 dias. Agora, vamos dizer que o empregador não aguenta mais, não quer mais aquele colaborador e vai rescindir esse contrato até mesmo sem esperar acabar esse contrato de experiência. Nesse caso, vocês, meus amados empregadores, terão que pagar as seguintes verbas: 13º salário proporcional, férias proporcionais com aquele 1/3 que é constitucional, ou seja, vem da Constituição Federal esse 1/3 acréscimo aí, um saldo de salário e a multa de 40% da FGTS. Aí vocês vão me perguntar: além de tudo isso, eu também vou indenizar ele? Vai, porque você também decidiu terminar esse contrato sem um justo motivo antes de finalizar o contrato de experiência. Então, mesma coisa, eu, Michele, sou empregadora, dispensei um colaborador que eu não quero mais aqui na empresa, não quero nem esperar o contrato de experiência acabar. E aí estamos no dia 62 do contrato de experiência, faltando 28 dias para ele acabar e eu simplesmente não quero. Nesse caso, além de pagar aquelas verbas que eu falei, eu vou ter que indenizá-lo na metade dos 28 dias. Nos 28 dias, digamos que ele ia receber R$1.000. Então, eu tenho que indenizá-lo em R$500, tá? Aí, vocês também vão perguntar: Michele, e o aviso prévio? O aviso prévio, nesse caso, só irá acontecer se naquele contrato de experiência tiver uma cláusula que assegura tanto eu, empregadora, quanto o colaborador de rescindir o contrato de experiência sem justo motivo, a qualquer momento, digamos. Nesse caso, entra o aviso prévio. Agora, uma coisa muito importante para vocês, meus amados empregadores. Lembra naquele vídeo anterior que eu falei sobre compensação de horas? Aqui no caso do contrato de experiência, também entra aquilo lá que eu falei para vocês de compensação de horas. Então, se for rescindir esperando o contrato de experiência acabar, no máximo de 90 dias, fiquem atentos ao regime de compensação de horas, por se acabar os 90 dias e ele ainda não tiver compensado todas as horas a que eles teriam direito, vocês terão que pagar como extra, com os adicionais. Então aí, dica e toquem, fiquem ligados.
Outra coisa que eu quero falar para vocês. Existe rescisão com justa causa nesse contrato de experiência. Se ele tiver cometido alguma falta grave, algum ato de justo motivo, ele irá apenas receber os dias que ele trabalhou. Então, o contrato de experiência tem justa causa. Agora, nós vamos às minhas dicas ao empregador. Esse momento tão esperado aí, né? Pelo menos tomara no vídeo. O que eu entendo e que eu sempre dou dica nesse contrato de experiência? Eu entendo que assim, olhem bem a parte de ele ser um contrato escrito. Anotem a carteira de trabalho do colaborador de vocês. Vão lá na aba de anotações gerais, escrevam um contrato de experiência, como ele vai acontecer. Lembrem-se de que ele tem um prazo máximo de 90 dias e ele pode ter uma prorrogação, ele não tem prazo mínimo. Então, se a convenção coletiva de trabalho de vocês não tiver um prazo para isso, vocês podem fazer o prazo de vocês. Porém, se ela tiver, tem que seguir o prazo dela. Nesse caso, ela não tem. O que eu indico? Verifiquem na empresa de vocês um período médio que vocês acreditam, que vocês demoram para conhecer, digamos que o caráter daquele profissional. Porque na fase do processo seletivo, todo mundo é demais, todo mundo é ótimo, todo mundo é tudo. E aí, então, digamos que o caráter, às vezes, a gente vai conhecer no dia a dia. Então, peguem e vejam assim, um prazo mínimo que vocês acreditam que irão conhecer esse determinado colaborador. E estipulem como um prazo mínimo e aí façam uma outra renovação. Porque, como já foi falado, uma renovação só. Prestem atenção de que ele, mesmo sendo um contrato que parece ser diferenciado por ser um contrato de experiência, ele ainda é um colaborador que tem os mesmos direitos que os seus colaboradores que já estão aí até 10 anos de empresa. Então, assim, não tratem com qualquer diferença, porque eles têm o mesmo direito ao mesmo vale alimentação, mesmo vale transporte, mesmo seguro saúde, tudo. Isso são alguns dos exemplos de muitas coisas que eles podem também, que eles terão, né? Como aí direito igual. Prestem atenção de que eles têm estabilidade, acidente de trabalho, gravidez. Para a parte de acidente de trabalho, eu indico treinar esse colaborador a usar os EPIs de forma correta, fazer tudo direitinho para vocês diminuírem o risco dentro do ambiente de vocês. Quando for fazer o pagamento das verbas rescisórias e for rescindir este contrato, fiquem ligados no prazo de 10 dias, independente da forma que você escolher. Vejam cada uma das verbas, vejam se está tudo descrito, se os valores estão corretos, para que não tenham nenhum problema no final desse contrato. Tá bom, meus queridos empregadores? Então, curtam aqui o vídeo se vocês gostaram, me deixem dúvidas, que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder para vocês. Me sugiram temas, pois eu preciso de vocês para esse canal funcionar, até porque ele é feito para vocês. Então, sejam os autores desses vídeos e mandem temas com as dúvidas que vocês têm. Muito obrigada por assistirem mais um vídeo. É só tudo isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!